Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Juarez Mota Pinheiro, do Departamento de Geociências e coordenador do Laboratório de Climatologia da UFMA, o Laboclima. E o nosso assunto de hoje é o impacto do clima no cotidiano das pessoas. Professor, é um imenso prazer recebê-lo aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista para discutirmos um tema tão importante que atinge a vida das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Eu que agradeço, Newton, o convite de estar aqui e falar com seus ouvintes. Temos muita coisa importante a dizer, a falar. Então, professor, as mudanças climáticas, qual o impacto na vida das pessoas que estão nos ouvindo neste momento? Precisamos inicialmente dizer e esclarecer para todos os ouvintes que estamos sim passando por um momento de aquecimento global e de mudanças climáticas globais. Então, às vezes, a gente consegue observar nas redes sociais algumas fake news dizendo que não há mudanças climáticas. Ao contrário, as pesquisas sérias, os centros de pesquisas no Brasil e no mundo apontam que nós temos sim, estamos passando por um momento de aquecimento global e que ele está se dando de modo muito acelerado. Os efeitos disso na pessoa, para as pessoas, é de que tudo na vida depende de atividades econômicas e essas atividades econômicas têm profunda relação com o clima. Então, se pensarmos, por exemplo, a agricultura tem íntima relação com o clima. Continuando nessa linha, qual hoje o nível de debate dos países com relação às mudanças climáticas, né, e a questão do aquecimento global? O que é que os países têm feito para amenizar essa situação? Essa pergunta é bem interessante porque os países estão sim muito preocupados. Você pode ter alguns governantes que não acreditam nas mudanças climáticas, mas a população dos países, principalmente dos países desenvolvidos, eles sabem que isso está acontecendo e que vai ter um impacto muito sério na população e com consequências ruins para todos, se a gente não souber se planejar corretamente frente ao que está ocorrendo. E a sua pergunta também reporta uma situação. O Brasil deixou de ser uma liderança na discussão do clima para que hoje nós estejamos numa situação adversa. O Brasil deixou de ser um protagonista positivo no sentido de dar exemplos ao mundo de como fazer para preservar e cuidar do seu clima e da sua natureza. As nossas políticas públicas relacionadas à questão ambiental estão extremamente ruins no momento. E isso está se refletindo também na imagem do Brasil para o mundo. Continuando ainda nesse debate, um outro ponto importante é essas conferências, né, que discutem situações para que os países possam melhorar. Vou citar um exemplo, que é a questão da luz solar, da energia eólica, né? Inclusive que a própria universidade já desenvolve pesquisa nessa área. Como é que você avalia essas energias renováveis para melhorar o clima? É fundamental o desenvolvimento de tecnologias, seja eólica, seja solar, que o Brasil poderia hoje se tornar uma referência, mas a gente tem visto que isso não está acontecendo em termos de políticas governamentais, mas são alternativas muito importantes, inclusive a maremotriz, que é uma outra fonte de energia que a gente poderia estar desenvolvendo em termos de pesquisa, aprofundando isso, né, com pesquisas e financiamento sobre isso. As mudanças climáticas globais, elas estão muito relacionadas à queima de combustíveis fósseis. Então a sociedade global está consumindo muito combustíveis fósseis. E isso está lançando na atmosfera uma grande quantidade de gases de efeito estufa que está promovendo esse aquecimento. Se a gente conseguir desenvolver tecnologias alternativas ao combustível fóssil, será a sustentabilidade da sociedade humana nesse planeta. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Juarez Mota Pinheiro, do Departamento de Geociências e coordenador do Laboratório de Climatologia da UFMA, o Laboclima. E
E o nosso assunto de hoje é o impacto do clima no cotidiano das pessoas, a questão das mudanças climáticas. Então, professor, e São Luís do Maranhão, a nossa cidade que fica aqui na região metropolitana, o senhor também tem uma investigação, uma pesquisa nessa área. O que mudou no clima de São Luís nos últimos anos? São Luís também está passando por essa condição, ela vai sentir os impactos dessas mudanças climáticas globais. No caso de São Luís, nós temos pesquisas que apontam, e isso mostra que, em função do crescimento urbano da cidade, né, a cidade cada vez mais está se expandindo, e ela está causando também alterações ao seu clima. Então, diretamente, a própria cidade, independente das mudanças climáticas, a própria cidade que cresce, ela causa essas mudanças. E as nossas pesquisas apontaram que nós temos alterações em termos pluviométricos, nós temos alterações em termos de temperatura da cidade, do conforto térmico, em termos de poluição atmosférica da cidade que é afetada e principalmente um elemento muito especial que para a cidade de São Luís é fundamental, o vento. O vento para a cidade de São Luís é importantíssimo porque ele vai influenciar tanto na temperatura da cidade quanto na distribuição da pluviosidade das chuvas pela cidade, pelo município, pela ilha, vamos já colocar assim, por toda a ilha, envolvendo toda a região metropolitana. O vento vai ser responsável pela dissipação da poluição atmosférica da cidade que ela gera, e isso tudo é um elemento extremamente importante que as nossas pesquisas apontaram. E o detalhe é que os ventos na nossa região, aqui na cidade de São Luís, são ventos de direção leste-nordeste. Eles são dentro desse quadrante. E a pesquisa aponta que é nesta direção é que estão sendo construídos os prédios, que é a orla litorânea, a nossa orla, os ventos que vêm do mar, estão encontrando uma barreira orográfica urbana que está cada vez mais se tornando mais alta e mais próxima uma das outras, o que está fazendo com que ocorra a diminuição da velocidade do vento que chega à cidade, ao centro da cidade principalmente. Então isso foi, a gente conseguiu medir essa relação do vento que chega na avenida litorânea, ali na orla litorânea, e o vento que chega até o centro. E nós identificamos uma diferença bastante acentuada de velocidade do vento, que está afetando o conforto térmico da cidade. Então nós estamos piorando as condições ambientais, térmicas, prejudicando a vida daqueles que moram na cidade. Professor, para finalizar aqui o Cidade, essa entrevista, vamos voltar agora para a Amazônia, né, que nós tivemos um impacto muito grande com as queimadas, não somente devido ao clima. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aqui no final do programa. Qual é a sua avaliação sobre esse cenário climático dentro dessa região amazônica, que está o Brasil e outros países da América Latina, né? O Maranhão, ele possui 3 biomas, mas 2 grandes biomas, que é o bioma amazônico e o bioma cerrado, né? E esses 2 biomas estão sofrendo consequências em função dessa estiagem, que são as queimadas, né? Ele acelera as queimadas. Essas consequências são graves porque recentemente o ministro do Meio Ambiente anunciou um volume de recursos, se não me falha a memória, de 13 milhões de reais, que é, convenhamos, insignificante para o tamanho do problema que envolve as queimadas na Amazônia. Isso seria dividido para todos os estados, mas isso não representa nada em termos de planejamento e de ações para conter tamanha a proporção do grave crime que nós estamos enfrentando, que envolve a floresta amazônica, que é importante ressaltar. A floresta amazônica tem uma função muito importante, que é de lançar na atmosfera uma grande quantidade de vapor d'água. As árvores da floresta, ela tem uma função de sugar a água do solo e lançar na atmosfera através da evapotranspiração. E esse vapor d'água é também responsável por promover chuvas em várias regiões do Brasil e do mundo, mas principalmente do Brasil. Então, o nordeste do Brasil necessita da floresta amazônica.
Imaginem vocês, a condição que hoje nós nos encontramos, o problema do semiárido, da seca no Nordeste, poderá ser agravado se a gente diminuir a quantidade de floresta amazônica que nós temos. Então, uma coisa, as pessoas precisam entender é que uma coisa tem consequências, ela está correlacionada, a natureza ela possui uma relação intrínseca e entrelaçada das coisas. Então, quando você afeta um determinado elemento, atinge aquele elemento, retira, produz algum efeito naquele elemento, ele vai trazer consequências em cadeia que a gente não sabe exatamente em que proporção isso pode prejudicar as pessoas e o fundo amazônico é fundamental. E a gente ficou abismado de ver o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciando e o governo brasileiro, né, como um todo, que não aceita não quer receber esse recurso do fundo amazônico. A Alemanha e a Noruega são os principais financiadores. Esse dinheiro seria importantíssimo nesse momento, por exemplo, das queimadas. Professor, tempo estouradíssimo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Universitária Entrevista para falar sobre um tema tão importante que é o impacto do clima no cotidiano das pessoas. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para esclarecer esse e outros assuntos. Muito bem, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Dr. Juarez Mota Pinheiro, do Departamento de Geociências e coordenador do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Maranhão, o Laboclima. E o nosso assunto de hoje foi o impacto do clima no cotidiano das pessoas. Sobre a coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues, a apresentação aqui é nossa. Você pode mandar sugestões aqui para o nosso programa, radioasconfirma1@gmail.com. A você, ouvinte da capital e do interior e internauta, o nosso muito obrigado. Até o próximo programa. Boa semana e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.